Livro Depois do Calvário, capítulo 17, Longe-nos, parte 2. O que vi, pois estava lá, foi Jesus adentrar ao templo e o povo se aquietar para ouvi-lo. Confesso jamais ter visto uma cena como aquela. Conheces o templo e sabes do seu barulho e confusão. Naquele dia, porém, milhares de pessoas se calaram e só se ouvia a voz do Messias. Pareceu-me que ele magnetizou a todos com seu amor, e o silêncio se fez absoluto. Ordenei meus soldados que ficassem de prontidão para qualquer movimento que justificasse a sua prisão. Mas até nós ficamos impressionados com o que vimos. Ele passeava como verdadeiro rei e afagava um, acariciava outro, enquanto esclarecia a todos sobre qual o verdadeiro sentido do templo e da fé. Depois das suas palavras, o povo envergonhado soltou os animais que seriam entregues em sacrifício e aí aconteceu a confusão. Jesus não moveu um dedo sequer para causar o tumulto. Caifás teve de engolir tudo isso. Cleófas, quando Jesus se foi, Caifás adentrou o templo e gritou como louco, exigindo que todos vigiassem os seus passos. Ele precisa morrer, gritava. Chamou-me em particular e disse que confiava em mim. Propôs que eu encontrasse um motivo para a prisão e morte de Jesus, pois seria muito bem gratificado. Confesso que fiquei abalado com a presença do Salvador, mas me entreguei aos interesses mesquinhos. Nada tenho a perder, dizia a mim mesmo. No entanto, o que mais pesou na minha decisão de ficar ao lado de Caifás foi o que ele me disse, olhando-me firme nos olhos. Não tenhas medo, pois se esse Jesus for mesmo o Messias, Deus não permitirá que o matemos. Eu também não quero matar o Messias, e sim o impostor. Ao ouvir isso, concordei e julguei Caifás sensato. Por isso, quando ele abriu a porta do meu alojamento aos gritos, dizendo que era hora de prender Jesus de Nazaré, levantei-me e fui até o Monte das Oliveiras cumprir meu dever. Tenho a impressão de que ele já nos esperava, pois quando chegamos, vi em seu rosto a serenidade e nos olhos um brilho de dever cumprido. Não sei explicar, perdoa-me o que vou dizer, mas seu gesto deu-me a entender que ele estava feliz com o desfecho dos fatos. Ele não reagiu à voz de prisão, ao contrário. Quando perguntei quem era Jesus de Nazaré, ele se adiantou, abriu os braços como a proteger seus discípulos e disse, firme, sou eu. Fiquei perturbado com tamanha nobreza e perguntei de novo, como se não o conhecesse ou não tivesse entendido, e novamente ele afirmou ser Jesus de Nazaré. Dei ordem de prisão a todos, e ele novamente se interpôs, afirmando que eu devia prender somente a ele, pois foi a ordem que recebi. Mais uma vez percebi que ele abalava meu íntimo, mas não o aceitei. Pior ainda, revoltei-me ao perceber que ele era bem mais forte do que eu. Então coloquei para fora toda a solidão dos últimos anos, toda a amargura da minha vida. E ao ver a beleza do Messias, a força dos seus olhos azuis invadindo minha alma e a calma que suas palavras transmitiam, eu amarrei com força, desejando mostrar-lhe que eu podia até matá-lo se quisesse. Apertei o laço com toda a força, mas ele nada disse. Olhou-me com ternura e aceitou meu empurrão para que caminhasse. Eu o empurrei e ele quase caiu. Nesse momento, longe nos chorou, o silêncio se fez entre nós. Foi cortado apenas pelo soluço do abalado e soldado que enxugou o pranto. Olhou o horizonte ao longe, como querendo fugir. Voltou os olhos úmidos para mim e prosseguiu. Durante o trajeto, várias vezes eu o impeli a caminhar mais depressa, fincando a lança nas suas costas. Sei que o machuquei, oh meu Deus, do que o homem capaz. Mas o pior ainda estava por vir. Chegamos à casa de Caifás e o levamos para uma sala mais reservada, pois Anás, o sogro de Caifás, queria conversar a sós com o Messias. Coloquei Jesus de pé e fiquei por perto, vigiando. Até que Anás chegou. Entrou na sala com um ar de vencedor ao ver Jesus amarrado. Andou de um lado a outro, sempre olhando Jesus com desprezo. Depois, com um sorriso cínico, perguntou: o que ensinas ao povo? Qual é sua doutrina? Serenamente, Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus. Nada falei às ocultas.
Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei. Eles bem sabem o que eu disse. Quando ele se calou, eu o agredi com um tapa no rosto. Oh, meu Deus! Longe-nos, bateste em Jesus? Perguntei trágico. Longe-nos então gritou, em pranto convulsivo e quase descontrolado. Sim, sim. Esta mão aqui bateu no Messias. Podes imaginar isso, Cleófas? O ex-soldado começou a bater com a mão na árvore, quase em desespero. José e eu o seguramos e o envolvemos em afetuoso abraço para que ele não se violentasse mais. Por alguns momentos, Longe-nos chorou copiosamente enquanto dizíamos que se acalmasse, que o entendíamos, pois ele não sabia o que sabe hoje. Depois de longo tempo, ele foi se acalmando até que o soltamos. Estava molhado de suor e pranto. A emoção foi forte demais. Culpei-me por seu sofrimento e me senti pequeno diante daquele valoroso homem que não se negou a se expor a um desconhecido. Ele não tinha nenhum motivo para tal testemunho, no entanto o fazia, a fim de provar seu amor ao Messias. Após se acalmar, ele pediu para continuar. Cleófas, depois que eu agredi, ele me olhou e nos seus olhos azuis ficaram lágrimas que não caíram. Mas ainda cego, eu gritei. É assim que respondes ao sumo sacerdote? E com uma ternura jamais vista, Jesus me respondeu. Se falei mal, mostra onde está o mal. Se falei bem, por que me bates? Ah, Cleófas, essa pergunta, por que me bates, ficou em meus ouvidos por várias noites. Depois, o que aconteceu? Caifás e alguns membros do templo aguardavam para interrogá-lo e eu o levei até eles. Já estava tudo armado para sua condenação. O julgamento foi uma farsa. Foi realizado apenas para justificar aos membros mais exigentes, caso houvesse algum que desejasse desafiar o sumo sacerdote. Após longos depoimentos falsos em que a mentira foi soberana, Caifás aproximou-se de Jesus e, olhando-o, perguntou: Se és o Cristo, dize-nos. E ele respondeu: Se eu disser, não acreditareis. Se vos perguntar, não me respondereis. Mas a partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Caifás tornou a perguntar: Portanto, tu és filho de Deus? E ele disse: Vós dizeis bem, eu o sou. Ouviste-o dizer isso, Longe-nos? Sim. Estava a menos de 3 metros e pude ouvir a sua afirmativa. Quando ele finalizou, Caifás rasgou a túnica e gritou: Blasfemou, blasfemou. E como loucos, desvairados, os membros o acusaram: É réu de morte, é réu de morte. Então, alguns dos membros mais exaltados agrediram-no com tapas e chutes. Um deles colocou uma túnica cobrindo seus olhos e deu-lhe um violento tapa, dizendo, em seguida: Profetiza quem te bateu. Em seguida, tiraram a túnica e cuspiram em seu rosto. Quando percebeu que a violência estava saindo do seu controle, Caifás olhou-me e com um gesto ordenou o fim das agressões. Imediatamente, eu levei de volta à pequena cela. Longe-nos, aqueles imbecis o machucaram? Sim, Caifás. Sim, Caifás deu as boas-vindas ao Messias, sangrando-lhe os lábios e deixando-lhe uma mancha roxa na face. Quando o deixei na cela, comecei a sentir uma dor aguda na mão direita, a mesma que o agrediu. Sou um homem acostumado à dor, mas aquela era diferente. Deu uma impressão de que agulhas penetravam minha carne e queimavam meus ossos. Depois de algum tempo, tornou-se insuportável. Pensei em aquecê-la, então fui até o pátio e coloquei os braços sobre a fogueira. Tentei ignorar a dor, mas era impossível. Esfreguei a outra mão, massageei com força, mas a dor aumentava cada vez mais. Depois de 1 hora, eu já estava quase gritando, pois a dor agora subia pelo braço. Andava de um lado a outro da sala vizinha de Jesus. Caifás confiou-me a guarda, por isso teria de ficar ali a noite toda. Mas chegou um momento em que não suportei e comecei a gemer e a chorar, tal qual uma criança. Sentei-me no chão e fui encolhendo, até deitar-me no chão e gemer. Dei murros na parede, peguei a túnica e envolvi o braço. Mas nada adiantava, a dor tomara
conta do meu braço e subi até o ombro. Já tinha certeza de que foi causada pela agressão a Jesus. Então, entre um soluço e outro, ouvi uma voz suave que me chamava. Prendi a respiração a fim de ouvir melhor e só então pude entender. Era Jesus que estava me chamando. Jesus te chamou pelo nome? Sim, ele disse. Longe-nos, abre a porta. Inicialmente pensei que ele pedia para eu abri-la para que ele pudesse fugir. Não, respondi. Até que pela terceira vez, Jesus disse, longe-nos, deixa-me aliviar a sua dor. Levantei, abri a porta e perguntei, tu fugirás? Ele sorriu suavemente e respondeu, eu posso, mas não o farei. E ainda lhe disse, mesmo com a porta fechada, podes fugir? Ainda sorrindo, respondeu, o que é a matéria, longe-nos? Eu não sei, consegui dizer. Ele me abraçou suavemente, fiquei com os braços rentes ao corpo, sem abraçá-lo, pois esse tipo de demonstração de carinho era impensável para mim, mas imediatamente recebi um impacto como uma descarga elétrica. Meu braço aqueceu e a dor desapareceu. Eu estava chorando de dor até aquele momento, quando comecei a chorar de emoção. Então sim, correspondi ao seu abraço e pela primeira vez em minha vida chorei por amor. Sim, o toque de amor de Jesus curou meu corpo e a alma. Em seguida, ele se afastou um pouco e disse sorrindo, longe-nos, de hoje em diante serás o soldado de Deus. Senhor, sou um pecador, eu vos agredi. Deus me jogará no inferno por tudo que fiz. Abraão, Salomão e os profetas se envergonham da minha alma escura. Meu filho, desci à terra para buscar os perdidos, doentes, revoltados e abandonados. Todo aquele, pois, que desejar, renascerá para uma nova vida, assim como o sol que volta para um novo dia, ou a semente que morre para nascer numa outra árvore. Tua alma é eterna, não teu sofrimento. Senhor, sempre acreditei na supremacia da força. Os romanos dominam o mundo por sua força. Longe-nos, meu reino, a maior força é o amor. Só o amor é para sempre, enquanto a força dos romanos é passageira como o orvalho da manhã. Se queres a paz em teu coração, violenta a ti mesmo na mansuetude, e terás a paz de quem sabe tolerar sem nada exigir, a não ser de ti mesmo. A narrativa de longe-nos foi me envolvendo de tal maneira que me vi em outro lugar, talvez na sala onde ele conversou com o mestre. Pensei no privilégio dessas pessoas em ficar frente a frente com ele, e as invejei com amor. Perguntei a longe-nos se nessa hora já estava equilibrado, e ele disse, sim. Naquela hora eu queria conversar com ele, o mais que pudesse, pois o dia estava chegando e eu sabia que ele seria morto pelas autoridades romanas. Dessa forma, fui expondo-lhe minhas fraquezas e ainda perguntei, mestre, sempre fui submetido à mais rígida disciplina, por isso o tema não consegui mudar como esperas. Meu filho, todas as virtudes da alma perderiam o sentido sem o equilíbrio da disciplina. O amor é o pacificador das tuas indisciplinas, para que consigas distinguir o que é disciplina e o que é rigidez. Para saber se agiste bem, usa o seguinte lema, faz aos outros tudo o que quererias que te fosse feito. Porém, de hoje em diante, prepara-te para, disciplinadamente, para te submeteres aos ataques do ódio. Pois quanto mais disciplinado fores, mais sofrerás a indisciplina do mundo. Em verdade te digo, tua maior disciplina será seguir a disciplina de amor ao próximo incondicionalmente. Mestre, não quero mais usar armas. Longe-nos do homem que se faz instrumento de Deus, usa somente as armas do coração. O Pai não utiliza a violência para alterar a estrada de ninguém. Imagina um homem que busca a paz impondo armas aos mais fracos. Não há porta que resista à ternura. Portanto, liberta tua alma do cárcere da violência em que te prendeste, e só a chave da ternura pode abrir o cadeado dessas algemas. Faz isso e segue-me. Senhor, convidai-me a vos seguir. Em que condições? Não há condições, pois te aceito como és. Mas tenho um leão enjaulado em meu coração. Se abristes essa porta, sou o semeador, e aquele que planta liberta a semente do casulo e se sujeita ao que foi plantado. Libertando-te, eu te terei. E se eu errar, perdoareis? O perdão só é ofertado por quem se sentiu ofendido.
jamais pode me ofender. Porém, não te esqueça de que, ao errar, terás de se ajustar contas contigo mesmo, nunca comigo ou com o Pai que está no céu. Agora, preciso de ti. Falai, mestre, farei tudo por vós. Meu filho, depois que eu voltar para o meu Pai, confiarei em ti uma revelação jamais vista na terra. Conta aos meus discípulos tudo o que testemunhares. O que é assim? Saberás na hora certa, porém, adianto-te que acontecerá em meu túmulo. Em vosso túmulo, sim. Outra coisa, fica ao lado de Arimateia. Preciso de vós. Vós precisais de mim? Sou um pecador. Sou o resto deste templo, a escória do mundo, e ainda dizeis precisar de mim? Longe-nos. Os últimos podem se fazer os primeiros. Como faço para ser um dos primeiros? Ama todos, incondicionalmente. Longe-nos calou-se. Olhei José e ele enxugou uma lágrima teimosa que escorreu por seu rosto. Toquei a mão de Longe-nos e senti que estava trêmula. A testa estava banhada de suor e os olhos úmidos. Não tendo o que dizer, falei. O que Jesus disse sobre teu testemunho foi a sua ressurreição? Longe-nos afirmou com um gesto, mas com os olhos baixos. Pensei que talvez ele não se julgasse merecedor de tamanha confiança por parte de Jesus, e por isso se sentia até envergonhado por ter testemunhado o fato mais impressionante da história da humanidade. E eu acertei. Ele falou. Cleófas, logo eu, o homem que agrediu no rosto o Salvador. Não. O que eu merecia era desprezo, não apoio. O que aconteceu depois? Vou sintetizar o que ocorreu até a ressurreição, está bem? Certo. Depois do nosso diálogo, ele me abraçou e adentrou a cela. Eu o olhei como se fosse a última vez e ele disse que dedicaria minha vida a ele. Sorrindo, ele aceitou. Fechei a porta e esperei o dia chegar. Pela manhã, levamo-lo para Pilatos. Porém, agora eu queria protegê-lo, então fiquei bem perto para que os outros soldados não o maltratassem. Mas Pilatos disse que o levássemos para Herodes, pois, se Jesus era da Galileia, que Antipas o julgasse. Herodes o tratou com desprezo, abusou da autoridade que tinha e finalizou sua maldade, colocando-lhe uma coroa de espinhos. Quando os soldados o trouxeram, ele estava com a coroa de espinhos e com uma cana nas costas, como se fosse o cetro. Perguntei com raiva o que fizeram com ele e meus subalternos estranharam minhas palavras. O soldado de Herodes perguntou se eu estava defendendo e sem medo eu disse que o réu ainda não havia sido condenado. Cinicamente, o soldado me disse que eu fosse reclamar a Herodes. Eu sabia que nada podia fazer. Assim, retornamos com Jesus e o entregamos a Pilatos. Quando chegamos na fortaleza de Pôncio Pilatos, eu olhei pela última vez, pois somente os soldados romanos é que cumprem uma execução. Ele fixou seus olhos azuis em meus olhos e se foi. Estava sereno, enquanto eu tinha um vulcão dentro de mim. Saí dali e corri para o meu quarto, onde extravasei toda a minha dor. Longe-nos, não o viste mais? Não. Na sexta-feira, não saí do quarto. Meu sono era interrompido a todo momento. Eu o via como uma marca no rosto, resultado do meu tapa. Eu acordava e pedia perdão. Meu remorso era tanto que tive febre, delirei durante toda a madrugada de sábado e só fui melhorar no final da tarde. Antes do pôr do sol, Caifás mandou me chamar. Disse-me que 3 soldados me aguardavam para vigiarmos o túmulo de Jesus, pois ele havia prometido ressuscitar no domingo. Subitamente, lembrei-me do pedido de Jesus. Então aprontei-me rapidamente e nos dirigimos para lá. Quando chegamos já era noite. Assim fizemos uma fogueira e combinamos os turnos. Cada um vigiaria o túmulo por 3 horas. Quando chegaste, a pedra estava no lugar? Sim. Tu acreditavas na ressurreição de Jesus? Ele me disse que eu testemunharia algo em seu túmulo. Acreditei nele. E depois? Entre as 6 e 9 horas, ficamos os 4 conversando. Estava um pouco frio e nos acomodamos ao redor da fogueira. Os 3 soldados ficaram zombando
crendice de Caifás, em supor que Jesus fosse ressurgir dos mortos. Quando ouvimos a trombeta do templo marcando 9 horas, 2 soldados foram dormir e um ficou andando de um lado a outro. Eu não conseguia conciliar o sono, e assim foi até a meia-noite e também às 3 da manhã, pois eu ficaria das 3 até as 6 horas. Estava sozinho, andando de um lado a outro, enquanto os 3 dormiam. Mais de 1 hora havia se passado, quando de repente vi uma luz descendo dos céus. Não era um foco ou um facho de luz, mas um ser, um anjo, com a luz imensa. Suavemente desceu em minha direção e eu já estava trêmulo de medo. Aquele ser iluminou tudo à minha volta, veio devagar e, bondade divina, pousou bem perto de mim. A claridade era tanta que eu podia ver as pedras pequenas, os galhos secos e o túmulo ainda fechado. Quando o ser chegou perto e me olhou, reconheci Jesus, o Messias. Tu o viste? Reconheceste o Messias? Sim, Cleófas. Jamais diria isso se não fosse ele, pois foi ele mesmo que me pediu para dar testemunho do que eu presenciasse. Prossegue. Ele sorriu para mim e ainda tremia como bandeira ao vento. Em seguida, ele se aproximou do túmulo e parou. Por alguns instantes, estendeu os braços ao alto e ficou imóvel, como se estivesse orando. De repente, o chão começou a tremer e pensei que o mundo fosse acabar, como um castigo de Deus pela morte do Messias. Não consegui parar de pé, então caí de joelhos em reverência àquele ser angelical que estava à minha frente. O tremor parou repentinamente e tudo se acalmou. Quando olhei, a pedra do túmulo estava fora do lugar. Jesus adentrou o recinto por alguns momentos. Em seguida, vi raios partindo-se em todas as direções. Ele saiu de lá, aproximou-se de mim, sorriu novamente e me entregou o lenço que cobria o rosto do seu corpo. Entregou-te o lenço? Como sabes, para sepultar o corpo é necessário envolvê-lo com panos, mas coloca-se um lenço no rosto. Foi esse lenço que ele me entregou. Em seguida, alçou seu voo divino para o céu. Eu fui acompanhando com os olhos marejados até que, por fim, ele desapareceu perto das estrelas. E os outros soldados não acordaram com tremor? Não. Por que não o chamaste? Não tive voz, não tive pernas, só havia lágrimas em mim. Então Jesus não saiu do túmulo? Não saiu do túmulo, mas entrou. Para que, Longinus? Creio que foi para desintegrar o seu corpo com sua luz, fez sumir o corpo. Pensas assim? Eu vi, Cleófas, quando Jesus se foi. Eu entrei no túmulo e vi que o corpo havia desaparecido. Se é assim, não houve ressurreição. Olhei para Longinus e ele sorria calmamente. Busquei José e ele também estava muito calmo diante do que falei. Levantei, andei de um lado a outro e concluí. Longinus, por todo esse tempo pensei que Jesus não ressuscitou no mesmo corpo. Então, estou certo? É como eu, José e mais alguns pensamos. Porém, há aqueles que acreditam que Jesus ressuscitou no mesmo corpo. Em minhas indagações íntimas, concluí que foi seu espírito que apareceu em todas as oportunidades, pois voltar à vida no mesmo corpo é impossível. Exatamente. Então precisas falar com todos sobre o que viste no túmulo. Falarei no momento certo, Cleófas. Já conversamos sobre isso, José e eu. Mas e depois que Jesus desapareceu entre as estrelas, o que você fez? Chamei os outros soldados e fomos correndo avisar a Caifás. Ele veio até nós muito nervoso por ser acordado na madrugada, mas ao falarmos do ocorrido, gritou como louco. Jamais ouvi daquele jeito. Acusou-nos, esbofeteou-nos e nos humilhou com seus gritos. Andou de um lado a outro como fera. Depois de pensar muito, buscou uma sacola de moedas e distribuiu o dinheiro entre nós, orientando-nos para acusar os apóstolos como os ladrões do corpo do Messias. Em seguida, despediu-nos e nos recolhemos cada qual no seu quarto. Eu não conseguia dormir e cada vez que fechava os olhos, via Jesus e sua beleza em forma de luz. Fiquei acordado da noite e pela manhã, quando fui até a cozinha, informaram-me que os 3 soldados foram encontrados mortos. Imediatamente saí aos ocultos e procurei Arimateia. Contei-lhe tudo, entreguei-lhe o lenço e fugi para este lugar.
Ninguém sabe que estou aqui, e a notícia que corre no templo, segundo Arimateia, é que fiquei louco, saí da cidade e devo ter morrido no deserto de Judá. Essa é a tua história, Longinus. Sim, Cleófas. Nada acrescentei, nada tirei. Aproximei-me de Longinus, pedi que levantasse e o abracei com carinho. Falei da minha gratidão por ele abrir seu coração e se expor sem reservas. E abracei José, pois tudo estava fazendo para me ensinar os exemplos da vida e a morte do Messias. Em seguida falei, o que mais dizer? Longinus respondeu, Cleófas, se ainda posso acrescentar algo, digo-te, Jesus de Nazaré não deseja que o adoremos, e sim que o sigamos. Ele não queria ser rei, mas deseja reinar nos corações dos homens. Não se importa com quanto tenhamos errado, mas com quanto desejamos nos transformar. Ele é insuperável, inigualável, no entanto sua grandeza se refletiu principalmente na sua capacidade de se fazer pequeno para socorrer os pequeninos, assim como conta que o façamos. Finalmente ele deixou a mais linda carta de amor que a terra recebeu, mas para traduzi-la não podemos ser analfabetos dos sentimentos, pois não a compreenderemos. Quando longe nos finalizou, ficamos em silêncio por muito tempo. Creio que buscávamos no horizonte o doce olhar de Jesus. Para José e Longinus, isso até que seria possível, mas para mim não tive o privilégio de ver sua face meiga. Quando o vi, estava morto e seu corpo difícil de ser reconhecido, devido aos ferimentos e o sangue que lhe cobriu os olhos, a boca. Porém, eu me consolava com uma certeza. Ele estava vivo em meu pobre e pequeno coração, e haveria de viver por ele. E quem sabe um dia ele poderá aparecer para mim